Bom, agora para concluir a sessão de vídeos e a sessão 1.2, a gente vai falar sobre o ponto médio. Primeiro vamos dar sucintamente aqui a definição de ponto médio e depois a gente dá o teorema que nos garante a existência e unicidade de um ponto médio de um segmento. A definição de um ponto médio é bastante simples, né? Considera dois pontos distintos, o que seria o ponto médio desse segmento AB, né? Dados dois pontos distintos A e B, o ponto médio seria um ponto C pertencente ao segmento AB, ele tem que estar dentro do segmento, tal que esse comprimento coincide com esse. Ou seja, esse comprimento coincide com esse. AC é igual a CB. Esse é o ponto médio, por definição, certo? Do segmento AB. Então ele precisa satisfazer duas condições. Ele precisa estar dentro do segmento e satisfazer essa igualdade. AC igual a CB. Beleza? Essa é a definição. Bom, aí o teorema 2, apesar de ser uma coisa bastante intuitiva, a gente vai garantir a existência e unicidade de um ponto médio, ou seja, um segmento AB possui exatamente um ponto médio. A gente precisa provar que dados A e B distintos, esse segmento possui um ponto médio, existe um ponto médio para esse segmento, e depois mostrar que ele é único. Então é um teorema de existência e unicidade, certo? Então vamos dividir aqui, né? Existência. Vamos primeiro provar a existência de um ponto médio para esse segmento AB, dado por hipótese, certo? Então, bora lá. Como é dada a existência de um ponto médio, dados os pontos A e B? A ideia da demonstração utiliza fortemente o axioma, né? 3, que a gente viu passado. Dados A e B, existe uma correspondência bionívoca com os pontos da reta. Aqui está a coordenada de A, aqui está a coordenada de B, certo? Como a gente vai obter a existência desse ponto médio? A gente vai pegar o ponto médio na reta, que a gente já conhece. Czinho. Czinho, esse cara aqui, em função de A e B, ele é quem? Ele é A mais B dividido por 2, é a média aritmética, certo? Isso é importante, não é diferença, é média aritmética. E aí, esse cara aqui existe, ele é dado por AB dividido por 2, a gente considera esse cara. Como esse cara é coordenada, né, esse número real é coordenada de algum ponto, a gente vai chamar de C o ponto do qual ele é coordenada. Ou seja, a gente faz a correspondência bionívoca. E aí a gente vai provar que esse cara é exatamente o ponto médio, ou seja, ele satisfaz isso e isso. Essa é a ideia da demonstração da existência. Então vamos considerar as coordenadas para poder trabalhar na reta, né? Então sejam A e B, sejam A e B, Azinho e Bzinho, as coordenadas dos pontos A e B, certo? Bom, vamos considerar esse número real, né, que é dado pelo ponto médio na reta, né? Considere Czinho, o número real dado por Azinho mais Bzinho, como a gente já comentou geometricamente, dividido por 2. Esse é o cara que vai nos dar origem ao ponto médio, né? A existência do ponto médio. E aí eu vou considerar C como ponto do qual Czinho é coordenada, pela correspondência bionívoca dada pelo axioma. Seja C o ponto que tem Czinho como coordenada. Essa é a sacada, né? Essa é a sacada da demonstração. Bom, consideramos o ponto C. Já dada a existência desse ponto C, do qual a coordenada é Czinho, basta a gente provar que esse cara aqui é o ponto médio do segmento AB. Bom, ou seja, pela definição a gente precisa provar que esse ponto C está dentro do segmento e que satisfaz essa igualdade. Basta provar esses dois itens e está feita a existência, certo? Bora lá provar que ele pertence ao segmento. Supondo, vamos supor aqui, são dois números reais distintos, né? Como A e B são distintos, Azinho e Bzinho são distintos. Então eu vou supor A menor que B, como na demonstração passada, né? Supondo A menor que B, poderia ser B menor que A, basta supor uma delas, sem perder generalidade. Supondo A menor que B, temos que, como C é dado dessa forma, na reta, obviamente, ele vai estar entre Azinho e Bzinho. Azinho menor que Czinho, menor que Bzinho, certo? Assim, o que a gente vai utilizar aqui? O teorema 1. O que a gente precisa garantir é que C pertence a AB. Ou seja,
nada mais, nada menos do que C está entre A e B. Porém, pelo Teorema 1, C está entre A e B, C e somente C, Czinho está entre Azinho e Bzinho. Porém, a gente já tem que Czinho está entre Azinho e Bzinho. Logo, pelo Teorema 1, C está entre A e B, ou seja, pertence ao segmento. Então, usamos fortemente o Teorema 1 aqui, né? Assim, segue do Teorema 1 que C está entre A e B, ou seja, C pertence ao segmento AB. Muito interessante essa prova aqui, né? Mostrar que ele está entre A e B usando o Teorema 1. Bom, aqui a gente já provou essa hipótese, né? Para que ele seja um ponto médio. Basta provar isso aqui. E a gente faz isso a rigor mesmo, né? Algebricamente. Além disso, agora vamos provar que esse comprimento é igual a esse. A gente abre esses comprimentos e mostra que eles dão o mesmo valor. AC. Quem vai ser AC? AC vai ser em módulo Czinho menos Azinho, certo? Um dos axiomas que a gente viu. Substitui esse C aqui na igualdade. Esse C é A mais B dividido por 2, menos A. Trabalha com essa expressão, a gente obtém o quê? Multiplica por 2 aqui, divide por 2, vai ficar menos 2 com mais 1, menos A. Então, isso aqui ficaria B menos A dividido por 2, que é a metade do comprimento do segmento, certo? Agora, a gente precisa provar que CB também vai dar isso, né? Tem que dar o mesmo valor para a gente provar o que a gente precisa. E, analogamente, vamos fazer aqui CB. CB vai ser Bzinho menos Czinho, certo? Faz a mesma coisa, substitui. Aqui vai ser Bzinho menos Czinho, que é A mais B dividido por 2, certo? Trabalha aqui com essa desigualdade, essa diferença, vai ficar 2B dividido por 2, vai ficar... isso mesmo. Aí vai ficar 2B menos B, vai ficar B. Ou seja, B menos A dividido por 2. Certo? Ou seja, esse cara é igual a isso, que é igual a esse, que é o que a gente queria provar. Isto é, acabamos de provar aqui que AC é igual a CB, o comprimento, né, desses segmentos. AC é igual a CB, que é o que a gente queria provar, né? Ou seja, provamos que C pertence ao segmento e que esses comprimentos são iguais. Logo, C tomado dessa forma, né? Construído dessa forma, é o ponto médio do segmento AB. Logo, C é ponto médio de AB. Beleza? Com isso, a gente provou a existência. Falta provar a unicidade. Para isso, a gente supõe que existe um outro, né? Unicidade. Vamos fazer rapidinho aqui. Unicidade. Vamos supor que existe um outro ponto médio. Suponha que D, um outro ponto D, também é ponto médio. Para provar a unicidade, basta supor que existe um outro, e aí a gente supõe que existe um outro e prova que ele coincide com o ponto D obtido. Suponha que D também é ponto médio de AB, certo? O que a gente precisa provar aqui é que D coincide com C. Bom, para isso, a gente vai para as coordenadas, né? Se ele é ponto médio de AB, a gente tem por definição isso e isso, né? Então, vamos escrever aqui. Ou seja, D pertence ao segmento AB, certo? E, além disso, satisfaz essa igualdade aqui. Então, seria AD é igual a DB, pela definição de ponto médio. Certo? Agora, o que a gente faz? Trabalha com as coordenadas. Seja D, né? A gente recorre às coordenadas. Então, seja Dzinho a coordenada desse ponto. Seja Dzinho a coordenada. Vocês perceberam que a gente sempre faz esse jogo, né? Essa dualidade da relação bionívoca entre os pontos da reta e as coordenadas. Coordenada de D. Certo? Bom, aí, o que a gente vai garantir aqui? Olha só.
Como D está entre A e B, pelo teorema 1, a coordenada Dzinho também vai estar entre A e B, já considerando que A é menor que B. Então, como D está entre A e B, então Dzinho está entre Azinho e Bzinho, ou seja, Dzinho está entre Azinho e Bzinho, já considerando que A é menor que B, certo? Logo, olha só, o que a gente precisa agora é provar o seguinte, a gente quer provar que D coincide com C. Pela relação biunívoca entre os pontos da reta e os números reais, as suas coordenadas, para mostrar que D é igual a C, basta provar que Dzinho é igual a Czinho, definido aqui em cima, concorda? Se a gente provar que esse Dzinho é igual a Czinho, acabou. Logo, D vai ser igual a C, pela correspondência biunívoca, né? Como a gente faz isso? Vamos utilizar essa igualdade e transpor ela para desigualdade, né? Para comprimento de segmentos em módulo, para poder utilizar essa igualdade em módulo, tirar esse módulo e mostrar que Dzinho é igual a Czinho, certo? Então, como escrever essa igualdade nas coordenadas? Logo, de essa igualdade nas coordenadas seria o seguinte, D menos A, Dzinho menos Azinho, concorda? Vai ser igual a Bzinho menos Dzinho. Certo? E disso obtemos, a gente precisa tirar esses módulos para mostrar que Dzinho é igual a Czinho, certo? Como a gente faz isso? Como esse cara é maior que esse, aqui com ou sem módulo é igual, né? Com módulo é igual a sem módulo. E como esse cara é maior que esse, aqui também, né? A gente pode tirar o módulo aqui. Obtemos que D menos A vai ser igual a B menos D. Isso ocorre porque vale essas desigualdades. Então, tanto faz escrever em módulo ou não, né? Pela relação de ordem. Assim, agora sim a gente vai estabelecer a relação aqui. O que a gente quer mostrar, a gente já consegue aqui com essa... trabalhando essa igualdade, é que Dzinho é igual a Czinho. Aí, acabou, a gente conclui, né? Por quê? Olha só, vamos trabalhar essa igualdade. Se eu jogar esse cara para lá positivo, né, grosso modo, eu vou ter 2D. E eu jogo esse cara para lá positivo, vai ficar 2D igual a A mais B. Passo o 2 dividindo, que a gente vai ter, trabalhando essa igualdade, que D vai ser igual, olha só, isso aqui é equivalente a dizer isso aqui, ó. Só manipulei a expressão, isolei o D. Passei para lá, passei o 2 dividindo, certo? Porém, A mais B dividido por 2 é exatamente C. Olha que bacana. Ou seja, acabamos de provar que D é igual a C. Porém, essas duas são as coordenadas de C e D, né? Os pontos. Como D é igual a C, segue pelo axioma, pela relação biunívoca, que o ponto correspondente é igual ao ponto correspondente aqui. Portanto, vou deixar bem claro que isso segue do axioma 2, né? Pelo axioma 2, que é o que estabelece a correspondência biunívoca, pelo axioma 2, temos que, se as coordenadas coincidem, os pontos correspondentes coincidem. Temos que D é igual a C. Ou seja, saímos supondo que existe um outro ponto D, que também é ponto médio, e mostramos que necessariamente ele coincide com o ponto C da existência. Disso a gente mostra que o ponto médio é único, ou seja, a gente conclui essa demonstração, certo? É bastante interessante nessa demonstração. E aí, para concluir, só uma definição aqui bastante simples de circunferência, né? Circunferência e disco. Então, assim, dado um ponto A do plano, só ilustrar aqui, que é bem simples, a gente já conhece, e o número real R, positivo, a gente vai definir o círculo ou circunferência. O círculo de centro A e raio R, fazer aqui só um rascunho, vai ser o conjunto dos pontos do plano B, tais que AB igual a R, certo? Isso é bastante intuitivo. Então, esse seria o círculo ou circunferência. E o disco, que é preenchendo toda a região, né? Seria o disco de centro A e raio R, seria o conjunto dos pontos B do plano, tais que AB, o comprimento de AB, é menor ou igual a R. Essa definição aqui eu estou dando só para a gente utiliza, né? Essa definição na lista de exercícios.
Com isso, a gente conclui a sessão 1.2.